Fala, caboclada, tudo bem? Estamos de volta com mais uma edição das Histórias do Agro. Muito obrigado você que chega aqui pela primeira vez, ative a sineta, se inscreva no nosso canal. Mais uma vez nós estamos aqui ao lado do meu amigo Cláudio Natel. Estamos diretamente de onde, Claudinho? Estamos aqui no Aras, Rancho Canto Verde, Caçapava. Um prazer enorme em tê-lo aqui, essa figura brilhante que trouxemos para esse episódio hoje. Exatamente. Gostaria de agradecer a presença. Foi, assim, uma coisa inesperada para a gente, muito gratificante. Dr. Luiz Vasconcelos, professor, veio de Araçatuba para cá para poder prestar essa valia dessa entrevista para a gente, doutor. Muito obrigado pela sua presença, né, Sérgio? É uma entrevista educacional. Totalmente, né? Porque hoje né? a gente vai trazer muita informação. A gente está muito feliz em recebê-lo aqui. Aqui tem muita história e muita bagagem para contar para a Bastante. gente. Eu agradeço, né, o convite, uma honra estar aqui com vocês, né? E a ideia principal dessa conversa de hoje é informação. Não é vender nada, é informação, que é a coisa que acho que a gente precisa nesse meio, né? Sim. Então, o que a gente poderia estar falando? Toda essa lenda de produtos e etc, que são feitos em cavalo, isso vale a pena? Isso é verdade? Isso funciona? Então, é mais ou menos esse contexto que a gente vai estar falando aqui O hoje. doutor tem uma especialidade nobre de cavalos atletas, né, doutor? Sim. A especialidade... Sim, eu criei a disciplina em 1993. Até então ela só existia como pós-graduação no Brasil. Sim. E a partir de 93 eu criei a disciplina para graduação. Só que isso não evolui no Brasil. E através dessa disciplina me levou para a Europa, onde eu acabei escrevendo meu terceiro livro lá e falando especificamente da clínica médica e cirúrgica do cavalo de esporte, né? Que é isso que a gente vai falar aqui um pouco hoje. Fala um pouquinho para mim, doutor, aí pra gente, né, pro nosso público, um pouquinho da veterinária. Veterinária. A veterinária a gente tem historicamente uma evolução de 4.000 anos antes de Cristo. Mas oficialmente ela começa no século XVIII, especificamente na cidade francesa de Lyon, onde um lord francês, ele queria que os cavalos fossem mais bem tratados. E como não existia nenhuma especificidade desse tratamento, a não ser o conhecimento de casco, então esses profissionais ficavam um tempo na instituição em Lyon, e esses profissionais saíam com o título de mestre ferrador. Então, tudo começou no casco. No casco do cavalo, né? Especificamente no século XVIII. Aí, em questão de 2 a 3 séculos, isso se difunde para a Europa e da Europa para o Novo Mundo, né? Então, mais ou menos para o final do século XIX, já existiam 34 instituições distribuídas em toda a Europa, da Inglaterra até mais ou menos a Rússia, né? E começa, então, a migração para o Novo Mundo. Especificamente no Brasil, ela chega através do governo militar. Os militares ficavam muito preocupados em a preocupação do consumo da carne. Precisava de um conhecimento mais técnico sobre o consumo da carne, quer seja de suíno, de ave e o abate de bovinos. Então se criou, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o curso de médico veterinário, em 1913, e a primeira turma, então, entra em 1914. Então, a grande preocupação naquele momento Era carne, era consumo, carne, sim, alimentação humana. Sim. Como é que se poderia evitar que as doenças dos animais passassem para as pessoas? Então, foi graças ao Exército Brasileiro, ele criou essa instituição que, então, cria-se o nome e a profissão de médico veterinário no Brasil em 1933. E a partir daí, em 1969, são criados os conselhos regionais e a instituição, então, de Conselho Federal, conselhos regionais, elas normatizam e regulamentam a função dessa profissão, que é medicina veterinária. Me fala um pouco da evolução disso, dos tempos de lá para cá. O que aconteceu? O que aconteceu são coisas muito interessantes. O médico veterinário hoje, com essa pegada pet, né? As pessoas têm muito conhecimento que o veterinário trabalha com pet. E
Os outros animais são destinados à vacina apenas, né? Sim, vacina. Então, que vacina? Bovinos, suínos, aves e tal. As vacinas obrigatórias. Obrigatórias, isso, quando na verdade não é só isso. Esse é um micro mundo, mas ele é gigantesco, né? Porque, por exemplo, hoje, a indústria de suínos, os laboratórios de suínos hoje são mais sofisticados que o próprio laboratório de reprodução humana. Então, para ter um exemplo, por exemplo, a China paga para a Inglaterra 30 milhões de dólares por ano para sêmen suíno dos cachaços para melhorar a condição genética da criação suína chinesa. Então você tem, por exemplo, no Brasil nós temos ainda a importação de aves que vem dos avozeiros, né, americanos, a genética é americana, mas dentro desse contexto você tem inseminação artificial das aves, das galinhas, você tem a inseminação, por exemplo, de abelhas, você tem inseminação de todas as espécies com intuito de melhoramento genético. Então qual é a finalidade disso? A finalidade é produzir melhor alimento dentro de um contexto regulamentado e além do que tudo isso aí, ainda você tem que o produto mel, o produto leite, o produto carne, o produto ovos, ele é inspecionado por um único profissional. Esse profissional regulamentado chama-se médico veterinário, que é o único habilitado a fazer isso em território nacional. Né? Falando um pouco em genética, que o senhor frisou aí, a genética animal é muito forte, né? Muito. São grandes laboratórios no mundo inteiro. Sim. Eu acredito até ser mais evoluída do que o do humano, né? Tem questão religiosa também, se né? a gente, Cláudio, se a gente puxar essa história do cavalo, nós temos dois pontos de venda hoje de cavalo turf no mundo, no planeta Terra. Nós temos os Estados Unidos e a Inglaterra. Né? São os 2 pontos de venda. E hoje nós temos ainda um mercado milionário em cima desses animais. Né? São animais acima de 40, 50 milhões de dólares, às vezes um garanhão. Né? Ele se paga pela produção desses animais e essa genética, então, é comercializada nesse universo, baseada em resultado que essa genética traz. Acasalamentos, né? Então, essa genética já traz uma coisa de séculos, às vezes. Né? Você tem hoje no Kentucky, nos Estados Unidos, e na Califórnia, são os 2 principais elos hoje de corrida. Você tem, por exemplo, anualmente, o lançamento de 18 mil produtos, 18 mil potros e potras no mercado americano que vão entrar em turf. Então, é a média de lançamento ano de produtos. Né? E esses produtos são produtos de leilões, assim, absurdos. Absurdo, né? no mundo inteiro. Absurdo. Você não fazia a menor ideia de que a veterinária começava por causa de inspeção de carne, né? Não. Inspeção Pra de carne. ser sincero, Olha, não a tinha gente já nem faz ideia. bastante entrevista, nunca ninguém tocou nisso. Ficamos Inspeção de surpresos carne. com essa daí. Fala pra mim um pouquinho da veterinária que o senhor vê hoje. A profissão hoje ela ficou... o que fazíamos, por exemplo, há 40 anos atrás, hoje era uma coisa, do ponto de vista, mesmo que em lugares mais rudimentar que seja o lugar, ainda é muito, muito assim, grosseiro. Sim. Porque a genética desses animais, ela agregou um valor, né? Muitos desses animais acompanham seguro, e o seguro exige que todo e qualquer exame que seja feito seja documentado, seja explicado e seja passado com toda a clareza por uma comissão que vai julgar se aquilo é apto ou não, se está certo ou não. Então, por exemplo, hoje é possível você fazer numa propriedade. Aqui, você faz uma endoscopia no cavalo e essa imagem sai via WhatsApp do proprietário, sai pela financeira, sai por qualquer lugar. Então, a tecnologia hoje, ela transformou o mercado, de certa forma, extremamente agressivo para o recém-formado. Nenhuma universidade dentro do território nacional está lançando esse tipo de profissional. Olha só a responsabilidade disso. Nenhuma universidade. A gente não está falando que é aquela ou aquela. Nenhuma. O mercado é altamente agressivo. Tudo o que aconteceu na medicina esportiva hoje no Brasil, ela foi incorporada, começa a ser incorporada nas universidades a partir do final dos anos 90. Quer dizer, o que começa, por exemplo, a artroscopia começa no cavalo em 1982, dentro do Jockey Clube de São Paulo. Ela é incorporada na universidade a partir do final dos anos 90.
quase do século XX para o século XXI. Por que isso? Porque o setor privado anda muito mais rápido que a pesquisa. Sim. Então, o que acontece? Era um investimento caro, precisava demandar o profissional, treinar o profissional, pôr no equipamento caro e começa, então, os meios diagnósticos mais sofisticados, como o raio-x digital. A gente tinha um raio-x, o de choque, né, que revelava na câmera escura. No porta-malas do carro. Na câmera escura e hoje se revela digitalmente, não precisa nada. Você pode tirar debaixo do carro, do lado do carro, em cima do carro, que tanto faz. Então, o que acontece? Você começa a achar mais problemas. E associa-se a uma série de outros exames, né? Nós temos hoje a cintilografia, nós temos hoje a termografia, nós temos hoje a radiografia contrastada, ou seja, meios de diagnóstico mais sofisticados e os problemas que a gente achava que era uma coisa, ele é multiplicado. Porque você acha daquele problema, você acha uma série de outras coisas relacionadas, né? Então, nesse ambiente, surge a necessidade de um profissional que é um profissional que trabalha com clínica e cirurgia de cavalo. Não é um profissional que trabalha especificamente com imagem. É um profissional que trabalha com medicina equina esportiva. O que é essa especialidade? Essa especialidade é fácil de entender. Se a gente chega numa propriedade onde a gente faz vários exames no cavalo, faz um hemograma e ele está dentro do parâmetro normal. Faz exame clínico, os parâmetros estão fisiologicamente normais. Faz alguns outros exames bioquímicos, eles também estão normais. Agora, a pergunta que vem a esse profissional: por que meu cavalo caiu o rendimento? Não é mais o mesmo rendimento como era antes. Desempenho, o baixo desempenho, esse é a baixa performance. Esse é o ponto crucial. Até porque o que a cavalo gente não tem. fala, né? Sente dor ou não, Sim. Né? Quando a gente criou essa disciplina, em 1993, ainda a gente tinha a limitação de meio de diagnóstico. Algumas coisas a gente sabia que poderia fazer, mas a gente não tinha como fazer. Porque não tinha o recurso. A tecnologia ajudou muito nisso? Demais, né? Por exemplo, a primeira coisa que a gente faz num cavalo de investigação é, além de todo a gente fala anamnese e resenha, identifica o animal, vê toda a história dele. Aí o primeiro exame que a gente faz, antes do exame físico detalhado, a gente faz o exame termográfico. Para que é o exame termográfico? Achar os pontos de calor. Se tem num lado, tem que ter no outro. Se tem só de um lado, tem alguma coisa errada. Então, seria um indicativo, não o diagnóstico, indicativo de que alguma coisa está errada. Sim. Esse ponto de calor pode ser indicativo de um processo inflamatório, pode ser uma compensação de usar mais um membro que o outro e também a diminuição da força muscular, que entra num dos ramos do checklist da baixa performance. Por exemplo, nós temos, se a gente for pensar num checklist gigantesco, o animal não tem dor, ótimo. Mas vamos lá, se ele tiver alguma outra coisa, ele está usando o corpo de uma maneira diferente. Da onde pode começar esse problema? Ele pode começar exatamente como começou a medicina veterinária, do casco. Hoje se sabe que um casco mal balanceado, ele pode gerar problema de coluna. Um casco mal balanceado pode gerar problemas muito maiores do que a gente pensa. Microfraturas, problemas nos ligamentos, problemas nos tendões. E aí começa um universo de coisas, né, que a agressão contínua pode levar a uma lesão permanente. Né? Então, e outra coisa que às vezes passa desapercebida até profissional, que a gente já pegou vários casos desses, se o animal tem uma perna mais curta que a outra, como o ser humano tem? Pode ter. Pode ter, por que não pode? Né? Ele pode ter. Então, o profissional ele acaba sendo mais detalhista sobre uma série de coisas, né? Por exemplo, como é que a gente sabe hoje, através da pesquisa, você sabe como a gente difere um craque de um punga, né? Ou seja, de um animal de alta performance de um animal que provavelmente não vai ter alta performance. Pela própria microbioma intestinal. A gente sabe hoje, foi feito um trabalho nos países árabes, da seguinte coisa: lá o forte deles é o enduro. São enduros de até 200 quilômetros.
né? Então, os cavalos, o perfil do cavalo é um cavalo árabe, porque a genética dele é feita para trabalhar longa distância. Sim, sim. O tipo de fibra muscular dele não é de explosão, é um fundista, equivalente a um fundista. Uhum. E esses cavalos de alta performance, que tinham os melhores desempenhos, eram cavalos que não tinham um determinado grupo de bactérias no intestino. Então já começa a aparecer uma coisa muito diferente. Olha, e o que acontece? Alguns cavalos que tinham um grupo de bactéria onde tinham um gênero chamado Lactospiraceae, esses animais tinham um baixo desempenho. Olha, então pera lá. Então, se tiver esse grupo de bactéria alto desempenho, se tiver, aparentemente, começou a se estudar muito mais do que isso. Então, alguns potros, quando nascem, isso feito o sequenciamento genético do microbioma intestinal. Já consegue identificar isso? Já, Sim. né? Existe Na genética. Na genética já na começa, genética do intestino, das bactérias do intestino. Olha que Bacana. coisa. Não estou mexendo com o cavalo em si. Muito amplo, não? Olha Então, só. existe hoje um teste chamado S16mRNA sequencing. O que é? Ele pega um grupo de RNA dessas bactérias e sabe que em determinados indivíduos de alta performance, eles têm esses determinadas bactérias. Você correlaciona. Se esse potro nasceu com esse grupo de bactérias com alta performance, provavelmente é um candidato a alta performance. Enquanto que os animais que não nasceram com isso, provavelmente não. Mas tem como corrigir isso? Sim. Aí começa a segunda coisa do checklist, que é muito complexa, a alimentação. Sim. A alimentação. O que é alimentação? A gente fez um trabalho muito interessante ano passado, que eu peguei cavalos de propriedade, cavalos de trabalho. O que eles comiam? Eles comiam verde. Que verde? Qualquer verde. Pé de galinha, gramão, tiririca, braquiária, ponta de sementeira, qualquer coisa. E esses cavalos eu peguei, fui estudar o estômago desses cavalos através da endoscopia, onde a gente viu que todos esses cavalos tinham uma coisa em comum. Eles tinham pelo brilhando, tinham uma saúde de ferro, trabalhava que nem um cavalo e não sentia. Esses cavalos tinham problema dentário, que justificava inclusive ser magro, ser caquético, dificuldade de mastigar. Esses cavalos poderiam ter uma série de outras coisas, perda de massa muscular, pelo feio. Na verdade, não tinha nada disso. Então, o que acontece? Capim é remédio para o cavalo. Qual capim? Capim. Por quê? Porque algumas bactérias precisam desse substrato, para esse substrato colonizar. É a mesma ideia do plantio direto. Porque Verde, se parou... né? Que é alimento natural dele, Sim, né? o que o cavalo come? O cavalo come capim, Sim. né? De preferência um capim bom. Tanto é que as éguas, algumas éguas, por exemplo, as éguas no Kentucky, elas são alimentadas a pasto, algumas vezes tem que manter elas comendo palha, porque o teor de fósforo é muito grande. Então, para baixar um pouco a proteína do capim, dada a qualidade do solo que é lá. Eu sou totalmente leigo, mas gosto de cavalo, crio Sim. cavalo. O cavalo é seletivo, né? Sim. Ele entra ele come primeira grama, ele vai até a braquiária, é isso, né? Mas todos fazem bem para ele. Sim, sim. O verde, de uma maneira geral, esse trabalho mostrou que nenhum desses cavalos, por incrível que pareça, tinha qualquer problema intestinal, qualquer problema no estômago. Que uma coisa muito comum no atleta, o atleta humano e o atleta cavalo tem uma coisa comum também, que é o problema gástrico. Grande parte deles, por exemplo, para não falar 50% desses cavalos tem problema gástrico. Tanto é que nos humanos, mais de 50% dos atletas de alto rendimento fazem tratamento para problema gástrico. Por quê? Porque são suplementos que ele tem que tomar, né? São coisas que diferem a pessoa normal do atleta de alto rendimento. É o ditado que nossa saúde entra pela boca? Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas infelizmente, a exigência da alta performance, ela é diferente do cavalo de passeio. Tá. O cavalo de passeio, ele pastando, comendo um feninho, um sal, uma água, Suficiente. mas não precisa mais do que isso. Sim. Mais do que isso. O atleta Performance já tem que... o alto rendimento é a exigência maior. Para vocês terem uma ideia, um cavalo comum, ele precisa de 600 gramas de proteína por dia. 600 gramas. O de alto rendimento, ele precisa de 1.200 gramas por dia.
dada a perda que ele tem. A reposição tem que ser, né? Atividade muscular muito grande. E ele gasta muita energia. Então, para a gente fazer um comparativo, o motor do carro, ele produz, dos 100% de energia, 70% é convertido em calor. E o cavalo é a mesma coisa. Então, ele transpira muito. Só que todo esse processo Consome demanda mais, né? uma energia muito grande, uma perda de sal muito grande. Então, essa reposição tem que Uma ser... perda líquida muito grande. Então, são dicas que a gente daria para as pessoas assim, olharem esses pontos importantes, né? Essa história de injetar isso, injetar aquilo no cavalo, depende da atividade, depende da demanda, depende do grau. Infelizmente, a gente tem uma cultura muito errônea, né, sobre o que o cavalo atleta come. O que o cavalo atleta come? Ele precisa comer uma coisa diferente do cavalo comum. Por quê? Ele tem que pensar na proteína, ele tem que pensar na perda eletrolítica, na perda de líquido, ele tem que pensar na reposição muscular, ele tem que pensar também em gerar isso e estar pronto o mais rápido possível. Então, aquela atividade física, ela não pode ser uma atividade degradante para o animal. Ela tem que ser reposta com a alimentação e só. Não pode haver necessidade de medicamento, ou o cavalo começa a ter uma perda corporal muito grande, então existe alguma coisa errada. É aí que começa, então, o que especificamente a medicina equina esportiva. Então, sei lá, na minha opinião, é de frequentar provas, tudo. Sim. O pessoal tá meio ao contrário disso, né? Injetando Totalmente. remédio, Totalmente. medicamento. Se Totalmente. injetam muito, né? Nossa, impressionante. Aquele sorinho energético que se faz no cavalo antes da prova, se você dá uma bomba de energia no cavalo, o nível de insulina dele sobe, sequestra toda aquela glicose que está sobrando o mais rápido possível. E cai a glicemia do cavalo agudamente, ou seja, ele vai ficar mole. O rendimento que se esperava disso, justamente vai acontecer o inverso, né? E quer dizer, então você tem uma série de coisas errôneas, de conceitos errados, né? De coisas que um fala para o outro, mas não tem fundamento técnico. Sim. Agora, uma pergunta de um leigo aqui que eu não entendo muito pouco do assunto. Isso é permitido dentro das provas, das competições? Existe, tem alguma... sim, existe isso é boa pergunta. Normas para... Boa pergunta, Existe, né? boa pergunta. Existe hoje na Federação Equestre Internacional, inclusive na própria associação do quarto de milha no Brasil, todas as associações onde é a competição, o exame antidoping. E uma lista de drogas das quais não se pode usar. Os energéticos, de uma maneira geral, tanto faz. Porque já se sabe que ele não adiciona nada. Sim. Por isso que é liberado, né? A própria Federação Equestre, se quiser dar um soro, uma glicose para o cavalo, você pode dar. Quer dizer, se você permite uma coisa que não funciona, você tá endossando uma coisa dar errado. Né? Se o seu carro anda álcool, você não pode pôr diesel. Não Já vai dar se sabe certo. que não funciona, né? Não funciona. Né? Então, você não pode usar anti-inflamatórios, você não pode usar dexametasona, você não pode usar anabolizantes, você não pode usar drogas excitatórias, por exemplo, cafeína, né? E todos os seus derivados, e Isso assim tudo por no diante. doping aparece. No doping aparece no exame de urina, que é altamente sensível hoje, né? Ele é muito sensível e vai pegar. E rápido, né? Vai pegar. E pegou, tá fora. Né? É punido e às vezes expulso até permanentemente. Da competição, Sim, permanentemente, né? Então, uma das coisas, por incrível que pareça, um desses checklists, que é uma das áreas que eu trabalhei muitos anos e trabalho ainda, que é a própria doença neurológica. A doença neurológica, ela é muito silenciosa, ela é muito específica e ela é muito... às vezes ela começa com o sinal do cavalo com tropeço. Sim. O cavalo tá galopando, daqui a pouco ele bate ferradura. Deixou a pinça longa, ou tirou muito o talão, o cavalo chinelou muito. Casqueador, tá, né? E às vezes esse cavalo começa a ter tombo. Espera lá, tombo não. Né? Por que ele vai ter tombo? Às vezes o cavalo, você vai puxar ele para a direita, ele não tem força na mão direita, o que acontece? Ele vai em cima do ponto fraco dele, e quase 70% do peso do cavalo está nos membros anteriores, e 30% nos posteriores. Isso no tambor faz uma diferença Absurdo, brutal. você imagina o cavalo fazendo a primeira curva no tambor, e tem uma deficiência no motor no direito. Pronto. Ele vai cair. Vai tombar na hora. Vai cair. Ou não vai ter desempenho. E pode acontecer até no esquerdo.
Entendeu? E às vezes ele começa a ter uma clínica muito discreta, onde esse problema às vezes permanece cronicamente, que eu tenho pego absurdamente. Doutor, só para não perder esse fio da meada, eu vou fazer uma pergunta meia que eu acho que é interessante para o público. Como você vê as alimentações dos equinos hoje? A indústria está pronta para isso? Nós temos produtos de qualidade, a gente pode acreditar, porque hoje a gente não tem um acompanhamento Sim. do veterinário constante, mas tem o profissional das empresas que nos orientam. Cláudio, né? você imagina o seguinte, existem coisas no mercado hoje, a gente não vai falar aí para não se levar nenhum tiro, a hora que eu sair daqui. Exatamente. Mas digo para você, por exemplo, como é que uma ração peletizada substitui inclusive a fibra? Quer dizer, toda essa história que eu disse, então você paga. Isso é pesquisa. Por isso que eu perguntei. Isso Sim. tudo é pesquisa. Sim, Isso sim. a gente não é eu acho, isso poderia ser, talvez funcione. Isso é pesquisa. Sim, sim. Quer dizer, se a gente precisa desse grupo de bactérias funcionando no intestino do cavalo e você não dá o substrato para ela crescer, vai crescer uma outra coisa. Essa outra coisa, Cláudio, olha que coisa interessante. Essa outra coisa é uma bactéria do gênero Clostridium. Essa é famosa. A Clostridium causa o carbúnculo, causa o tétano, causa a enterotoxemia, causa uma série de gangrena gasosa. Mas pera lá, o que acontece? Quando você aumenta o nível de carboidrato, você aumenta esse grupo de população. E, pasmem ou não, alguns cavalos que engolem ar têm um grupo de Clostridium maior do que os não engolem ar. Olha que paralelo que tem isso. As crianças com autismo têm o mesmo perfil de bactérias. O que tem essa bactéria diferente? Ela libera um negócio que é o ácido butírico. E ácido butírico é um negócio tóxico para o sistema nervoso do cavalo. Olha que coisa, pera lá. E isso é tóxico para a formação do sistema nervoso nas crianças também. Então, por que essa história acontece? Porque essas crianças autistas, elas têm em comum uma história de alto nível de infecção. Já tiveram muita infecção de garganta. Que criança que não tem infecção de garganta? Sim. Infecção de ouvido. Resfriados fortes. Toma uma carga de antibiótico muito grande. E essa carga de antibiótico, ela acaba matando as bactérias boas e deixando as ruins. Entendeu? Então, são coisas assim. Pera lá. Quer dizer, a gente hoje, talvez a gente tenha que deixar de falar no macro e começar a pensar no micro. Mas o micro só vai funcionar se a gente der o substrato correto, né? Você quer, por exemplo, qual é a chance da gente achar um atleta no Brasil, por exemplo, um atleta de alto rendimento é 1 em 1000. Imagina, ou às vezes 1 em 10 mil. Sim. A gente não é uma criança, ninguém nasce para ser atleta, ninguém vai se treinar para ser um atleta. Isso talvez já vem, só que isso não é mostrado por uma série de coisas. Sim. Às vezes você tem uma criança subnutrida, mas se desse aquilo que ela precisa, seria não só um ser humano bacana, como também um atleta em potencial. Né? Ele perdeu aquela coisa importante da infância, que é a alimentação correta. Basicão, né? Basicão. Sim. Né? Então, se a gente jogar essa história para o cavalo, o que é diferente? Não é diferente, é a mesma coisa. A medicina esportiva, ela começa desde a gestação da mãe. Uma gestação onde a mãe recebeu tudo o que precisa, geneticamente ele tem a carga, e ele nasce e desenvolve isso, ótimo. Sim. Tá pronto o negócio. Sim. O que não pode é estragar depois, né? Você recebeu um carro importado, mas não vai pôr gasolina batizada nele. Sim. Põe um combustível bom. Uhum. Então, porque aquela máquina responde. E é a mesma coisa disso, né? E a última parte da história toda, então a gente fez um checklist, vários exames nesse cavalo, e às vezes a gente não encontra absolutamente nada. Ele está no pacote. E quer dizer, o que está causando essa baixa performance? Às vezes a coisa mais difícil, que é a pessoa que está montando. E muitas das vezes a pessoa que está montando é o dono. Sim. Tem que falar pro cara, tem que trocar a pessoa que está montando. Tem que trocar a peça, né? Tá estragando. Aquela pecinha. Tá estragando o cavalo. E Entendeu? aí, nesse caso, a clínica do atleta é muito importante. Extremamente importante, porque muitas das vezes, você tem que não procurar, você tem que descartar o que poderia ser. É um checklist Eu acho que, gigantesco. assim, no cavalo atleta, o principal ponto é preventivamente, né? Sim,
Sim. Se a gente for pensar, Cláudio, a gente fala assim, por exemplo, vamos pensar numa mula. Tá lá a mula, né? A mula e o jumento. Eles são já, principalmente o jumento, ele vem de lugares onde tudo é contra ele viver. Sim. Então a rusticidade desse animal é muito grande, ou seja, o pouco que ele come tem que ser muito convertido. Se a gente pensar no híbrido, né, mula ou burro, você nunca vai ver um mula magra ou um burro magro. Mesmo comendo gramão, pé de galinha... Ele se vira. Ele se vira, porque a conversão dele é muito boa. Aquele intestino dele funciona maravilhosamente bem. Então essa é a ideia que a gente tem que pôr. Mesmo o atleta ele precisa dar uma pastadinha, né? Porque o capim É a história do cavalo remédio. sendo cavalo? Sim. É a história do cavalo. Cavalo sendo cavalo. Pastando. O que é hoje, o que é importante? Existe hoje uma coisa que ela começa a acrescentar no final, então, dos anos 2015 e 2016, uma ideia de que você terminou de treinar seu cavalo. Ele fez tudo o que você pediu e mais alguma coisa. Você chega lá, amarra o cavalo, dá um banho, põe dentro da baia. Bacana? Não, tá totalmente errado. O que ele gostaria de fazer? Que nem o passarinho, tomar aquele banhão de terra. Deitar no chão. Rolar. Tomar banho, fica igualzinho uma capivara. Entendeu? Quando sai, fica sujo. E deixa ele se relaxar aquilo que ele gosta de fazer. Ele não te deu o que você queria? Então, reverte para ele. Eu já li em alguma coisa também, o cavalo quando tá ali depois do exercício, tudo, ele mesmo está se ajustando, Sim, né? sim. Ele vai coçar aqui, vai coçar ali, ele vai tirar aquela secreção de pelo. E uma coisa importante, que o pelo do cavalo, se a gente usar o dedo, por exemplo, se a gente limpar 100% da inserção do pelo, a gente não cria essa capa de sujeira que evita o crescimento de fungo e bactéria, que pode dar problema. Exatamente. Que barato. A sujeira é importante. Leigo, né? E o pelo, ele vai responder cada vez melhor. Ai, o cara me deixou fazer o que eu gosto. Tem que deixar ele ter o momento dele, O né? cavalo O tempo dele. sendo o cavalo. Sendo cavalo. O cavalo precisa fazer isso. Você solta ele, qualquer cavalo. Porque de fazenda nem dá banho, pá. Mas há necessidade, por exemplo, se a gente comparar o que aconteceu na minha cidade o ano passado. Minha cidade foi acusada de ser a cidade mais quente do Brasil ano passado. Nós tivemos uma temperatura de 48 graus. Absurdo. Satuba é muito quente. Como é que você define 48 graus? Então a gente viu uma quantidade absurda de éguas abortando, uma quantidade absurda de animais com aquela afeição de sofrimento, chamada angústia, né? Esse é o estresse térmico. Ele não consegue, chega uma hora que não dá mais, ele pode transpirar. Está ficando cada vez mais forte no Brasil inteiro. Como né? resolver isso? No Brasil inteiro. Olha, o que a gente pode fazer? A gente não vai brigar com o político tal daquele país, com o político tal do outro, a gente tem que plantar árvore. Esse é o melhor. Para o cavalo a gente tem que criar esse ambiente. Esse ambiente. Ele abaixa até 5 graus a temperatura do Água ambiente. de qualidade. Água de qualidade. Um lugarzinho para ele tomar aquele banhão dele de terra. É ajustar a natureza, né, doutor? Devolver o que era. Isso, Devolver o que ele já o que tinha, era. né? Que devolver o que era. Eu acho que esse é o contexto. A gente tem que pensar em vários detalhes, né? Se a gente for falar uma coisinha aqui, é um universo, cada coisa. O ferrajamento hoje a gente tem profissionais hoje no Brasil de nível internacional. Então, cada item desse que a gente fala, até chegar na pessoa que monta. Sim. Porque às vezes a pessoa, Cláudio, muita coisa. a pessoa acordou o dia, ele brigou com o papagaio, ele brigou com a mulher, ele xingou o cara. Ele chega e vai treinar um cavalo. Ele não tá bem, né? Não tá bem. O que acontece? Ele briga Tá com a com a boca do mão na cavalo rédea, tá com e uma puxa espora no aqui. pé. Mas o Quer cavalo falava... descontar isso no Mas escuta, cavalo. aí o cavalo pensa, esse camarada me puxava devagarinho, dava um toquinho, eu já ia. Ele dava um toquinho, se eu tocava o pé, eu ia. Agora ele me bate, me põe, eu vou pra onde? Ou seja, às vezes você não consegue... Tem o comportamental. Você precisa trocar, também. Sim, trocar a pessoa de cima. Sim. Você perde todo aquele trabalho que você fez com o cavalo durante anos e anos, aquele jogado no lixo, né? Por um erro Isso teu. acontece muito. Muito. Também, mas essa é a parte mais difícil da gente diagnosticar, né? E como você fala isso para a pessoa? É. Isso é difícil. Essa é a parte difícil. Fala, olha, o problema do seu cavalo é a pessoa de cima. É você. Imagina só, o cara aceitar isso. E você chega nessa conclusão, É né? difícil. É difícil. Olha, vamos sentar aqui, não precisamos conversar, entendeu? Porque... Eu vejo em muitos profissionais, a gente que mexe muito com cavalo de tambor, alta Sim. performance, tudo, eu vejo muitos profissionais que Sim. o dono corre
e o funcionário. Que O treina. desempenho do funcionário é muito melhor. Sim. Do que o do dono. Visivelmente, Sim. entendeu? Que é justamente o que você está falando, né? Sim. É E não- difícil, é o ego, né? E da não pessoa, vai mudar, Cláudio, não vai mudar. mudar. Você pode dar injeção, pode dar o sei o quê, o sorinho, a milagre, rezar, não vai adiantar. O problema é Aí o é cara um de problema, cima. sim, pessoal. É o problema de sim. cima, entendeu? Então, esse é uma coisa que muitas das vezes ele fica difícil resolver para as duas partes, a pessoa que treina e a pessoa que vai saber por que ele não rende. Porque esse fica com receio de falar e esse aqui fala, mas não acredita. Porque o cavalo treina bem. Sim, e esse universo é um barato pelo seguinte, na maioria dos esportes equestres, a gente trabalha contra o relógio. Contra o o relógio. tempo, né? Então, tudo precisa ser analisado. Tudo, né? Se a gente pensar, por exemplo, se você que ganhe, por exemplo, vamos falar em tambor, que é uma coisa hoje, dá um impacto muito grande, né? Se a gente pensar em ganho de 10 segundos no tambor, tô falando bobagem. 10 milésimos. de segundo. 10 milésimos de segundo. O 0,10 é um negócio fantástico. Acabaram de bater o recorde mundial essa semana. Sim. No Aras Rafaela. Sim. Uma coisa brutal, entende? Mas muita coisa envolve isso, né? Envolve uma boa pista. É um universo. É um universo de coisas, E né? tem o problema da pista, que é outra coisa, né? Que é outra coisa também, que é um universo diferente, né? Às vezes o rendimento, ele treina mal aqui, mas ele vai bem na competição. Ou vice-versa. Por quê? Às vezes é a pista. Lá é lá é ruim a pista, aqui é boa a Sim, pista, sim. ele vai lá, o rendimento cai. Então, olha o detalhe de É coisa. um conjunto de É um coisas, conjunto, né? é um Pra que a conjunto. coisa Exatamente. a engrenagem Eu universo acredito funcione. particularmente com tudo que o doutor está falando, que tudo interfere. Se o Sim. cara pegar uma temperatura muito quente, interfere. Sim, sim. Se estiver mais fresca naquele dia, o cara corre o risco de bater o recorde. Tudo, né? Cláudio, pensa o seguinte, eu às vezes eu faço experiência comigo, por exemplo, eu pedalo. Então, se você for pensar, o mesmo percurso que eu faço de manhã e no outro dia que eu pego em Araçatuba de tarde, você acrescenta Então, meia são hora no completamente tempo. diferentes. É, muda Acrescenta tudo. meia hora no tempo. Olha como é. É. Você entendeu? É Mesma justo. pessoa, mesma bicicleta, mesmo indivíduo, Uhum. horário diferente, temperatura. Então, quer dizer, olha o checklist. Às vezes o cara treina todo dia, o sol tá nascendo e ele terminou de treinar já. O cavalo tá guardando a baia. O que acontece? A competição é 2 da tarde. Aonde? Aí- No solão de fritar mamona. Desempenho. Entendeu? Já é Totalmente esperado, diferente, né? Você tem que respeitar, inclusive, esse desempenho. Sim. Você sabe que ele não vai ser tal. A gente já pensa, Sim. olha, vai acrescentar alguma coisa. Agora, se Exato. ele fizer o mesmo tempo que fez do treinamento naquele horário, Tá dentro do que a gente espera, né? É isso aí. fantástico, fantástico. Eu né? falo muito para minhas alunas, eu tenho muito aluno pequenininho Sim. de equitação lúdica. E eu falo até para Kemer, que treina essas crianças, muitos horários. Ele não sabe que horário que ele vai correr na prova. Ele pode estar correndo de manhã, numa temperatura, pode estar correndo meio-dia que é quente, para se adaptar a isso. Né? Uma coisa também que, finalizando talvez, né, essa história toda, é a união do conjunto. Isso não tem como Conjunto da explicar. obra, Isso né? não tem É, explicar. não tem explicação, né? O conjunto tem hora que ele se encaixa como macho e fêmea, o parafuso e a porca. É aquilo ali, os dois dão certo em qualquer lugar. Você muda a pessoa de cima ou muda o cavalo, o negócio vai dar errado. Então, às vezes, a identificação recíproca, né? Do conjunto. Então, o que é importante? O cavalo tem que sentir você. E você tem que sentir o cavalo. Né? Tem gente que monta no cavalo, destrói o cavalo, fala, esse cavalo não presta. Onde Ele o nem problema- viu que ele estava puxando a Sim, perna, sim. ele nem viu que ele tá brigando com a Não boca analisou lá, nada, né? Ele nem tá brigando com a boca lá e o cara não percebeu, né? Às vezes o cavalo não tá bem, tá com o olho meio baixo, às vezes tá com febre. Não mas percebeu. tá. Pois assim. E a mesma coisa, a pessoa que compra um carro, ele tem que saber, precisa trocar óleo, precisa Sim. alinhar pneu, Tem que seguir aquela. Tem um protocolo. Um protocolo. né? E o cavalo não é diferente. Ele Né? contou pra gente nos bastidores ali, Sérgio, muito interessante. Você viu um período fora, Sim. produziu alguns livros. É isso, Sim. isso que Fala eu um queria, pouco isso pra que eu queria gente. que o senhor falasse um pouco do livro. Da diferença né? também, Exato. né? Sim. São 3 livros. São 3 livros. Nós publicamos 3 livros, né? 2 foram feitos aqui no Brasil. O primeiro, em 1985, falando sobre... Não tinha essa literatura aqui, sobre o problema neurológico. Em 2019, eu publico o meu segundo, que é Doença Respiratória. É um livro riquíssimo, foi feito com uma série de coisas que eu trouxe dos Estados Unidos. Foi feito, tem tomografia, tem ressonância O de doutor cabeça. ficou nos Estados Unidos e na Europa. Eu fiquei, exatamente. Uhum. E quando eu fui chamado a dar aula de medicina equina esportiva na Europa, acho que a coisa mais importante da minha vida foi
o jeito europeu é aquele jeito europeu onde tudo se cobra e nada se perdoa. Então você acaba sendo mais criterioso com tudo que você faz, e nesse contexto eu fiz o meu terceiro livro. Baseado nisso, que é Problemas Neurológicos, que é Clínica Médica, Neurologia e Neurocirurgia Equina, é um livro específico, só tem esse no mundo, né? Foi publicado na Europa, é uma coisa que gratifica a gente. E nesse contexto, ou seja, você ser extremamente criterioso com o que faz, com o que escreve, com o que fala, né? Por quê? Para não deixar espaço para o acho, que o talvez, que o pode ser, né? Eu ouvi falar que tal. Não, não é. Essas coisas têm fundamento. Não existe achismo nisso, não, né? não. O achismo... Não pode existir. O achismo ele leva a erros muito graves, né? Muito graves. Se a gente pensar, por exemplo, às vezes animal é patrocinado por um grupo. E esse grupo, ele vai patrocinar se o animal tiver em relevância. Ele tem que ser visto. Ele tem que estar sempre entre os 3 primeiros. A manta dele tem que estar com nome. Então, da onde é que vem surgir isso? É de resultado. E o resultado vem como? O resultado vem de uma série de coisas, né? É um treino bem feito, uma alimentação bem feita, um cuidado bem feito, e todo aquele conjunto como se fosse um atleta. Por exemplo, uma coisa que aconteceu, só para vocês terem uma ideia, que é o seguinte: uma das preocupações da delegação brasileira de atletismo na Olimpíada da França foi que todos os apartamentos não tinham ar-condicionado. Aí você fala, mas e daí? O que funciona? Funciona o seguinte: o atleta de alto rendimento, ele precisa de uma temperatura humano, ele precisa de uma temperatura de 22 graus para poder ter qualidade de sono. Por que isso? Porque ele abaixa o cortisol, estoca mais glicose no músculo e fígado, e com isso está apto a ter atividade física dela com alto rendimento. Olha um detalhe, não estão falando nem da comida, nem do suplemento, estão falando do sono. Então, esse cavalo, por exemplo, tem lugares que a gente tem o vício de deixar, às vezes, a luz acesa. Pode ser que tem lugares que problema de morcego, é indicado que se tenha a luz acesa, né? Mas ele precisa do escuro. Para o organismo baixar o cortisol, para ele fazer uma série de coisas, para aquilo se reorganizar, para ele voltar a ser como ele estava de manhã. Porque o ciclo dele é diferente. Nós temos o cavalo, ele segue um ciclo de luz, né? A atividade metabólica dele e endócrina é mais ativo entre os meses da primavera e verão. E agora, a partir de 22, 23 de março, o sol começa, a quantidade de luz diminui, a parte endócrina dele também diminui. Sim. Né? Então, por isso que até que horas tem luz do dia? Por exemplo, vai ficar 15 para 6, até 5 e meia. A partir desse horário, ele tem que ficar no escuro. Entendi. Né? Para ter uma reposição, abaixar o cortisol e ter produção de melatonina, e com isso ele vai estimular a descansar e assim por diante, né? Eu gostaria que o senhor falasse também um pouco sobre implantes. Hoje, por exemplo, você pode usar, vamos pensar num caso de fratura, onde vários pontos de fratura no membro. Antigamente, eram 38 na testa. Essa é a melhor resolução para o cavalo. Que tinha. Né? Hoje não. O que você pode usar? Você pode usar osso de bovino no cavalo, você pode usar osso de cachorro, você pode usar osso de porco. Por quê? Porque você remove, às vezes, o tecido que está ali, que é o periósteo, ele é armazenado de um jeito e acaba sendo um tecido que você pode usar no cavalo. Como quebrou esse pedaço, esse segmento está muito fraturado, tira esse segmento, põe um de bovino. Não põe o tutano, mas põe aquela estrutura óssea sem o periósteo, né? Ele vai funcionar muito bem. Agora, por exemplo, determinadas fraturas hoje, dependendo do tamanho e da localização, a gente não mexe. Faz tratamento conservativo. Dá um repouso. E existe hoje alguns parafusos, inclusive para cistos ósseos, que usava injeção, que é muito comum no fêmur do cavalo, que ele tem dois côndilos. É isso? Não. Você hoje põe um parafuso absorvível dentro desse cisto ósseo. Ele vai tampar esse cisto ósseo e às vezes tira a dor, e aquilo é calcificado, né? E com isso resolve o problema. E a gente desenvolveu também para o Obler, que é a incoordenação com problema cervical.
Hoje é um problema de altíssima frequência dentro da medicina equina no Brasil, independente da raça. No meu levantamento pessoal, ele está em torno de 40%. Ou seja, 4 cavalos a cada 10 são positivos desse aí. Pode desenvolver uma doença neurológica grave por compressão da medula. Então, essa é uma vértebra cervical. E pode causar, às vezes, a incoordenação completa por tetraparesia. Ele deita e não vai levantar mais. Bom, o que a gente faz? A gente tinha, então, no mercado, vários implantes. Tem o alemão, tem o francês, tem o inglês e tem o americano. O problema é que esses implantes cervicais, eles são feitos de titânio. E o titânio hoje ele é produzido principalmente na Rússia, que é a maior fonte de titânio do planeta. Rússia e Ucrânia. Ali tá a briga. Então, o que acontece? As coisas ficam mais complicadas a se trazer para cá. E manufaturado nos Estados Unidos. Então, quando esse implante chega no Brasil, ele chega a um custo de $2.500 a unidade. Putz. Que é altamente inviável para a nossa realidade. Então, o que acontece? A gente desenvolveu um implante nacional, né, com mecânica de precisão, e a gente começou a usar esse em cavalos aqui. E com resultados bons, né? Vamos ver. Agora, uma sequência de coisas, vamos ver quanto a gente consegue. Quanto mais implantes a gente puser, a gente vai colher os resultados. Doutor, pergunta de leigo, porque eu tive um indivíduo e tenho um indivíduo. A bambeira, ela tem cura? Olha, Paulo, esse que é uma coisa interessante. Por exemplo, olha que coisa interessante. Primeiro explica um pouquinho pra gente a doença, Sim. porque o leigo não sabe. A doença é causada por um protozoário, que é do gênero Sarcocystis. E esse protozoário, ele invade o tecido nervoso, ninguém sabe como. Por onde é o problema? Bom, uma coisa interessante, eu comecei a observar, né? Eu comecei a observar e pedi a algum laboratório para me apoiar no sentido assim, me manda 100 animais positivos, com sorologia, e a sorologia desses animais com bambeira. Então, o laboratório Paddock gentilmente me cedeu 100 exames de bambeira, cavalos que estavam incoordenados, e sorologicamente, quais desses cavalos eram positivos ou não para sarcociste. Resultado, 19% eram positivos, 17% positivos para sarcociste. E os outros, 83%. Aí começa o problema. O que é então? Existiu um trabalho feito no Rio de Janeiro, em 2014, onde, naquela região serrana do Rio, que é um polo de cavalo de corrida muito importante, foi feito um levantamento sorológico de 3 protozoários diferentes que causam o mesmo problema, a mesma incoordenação. Então, era o Toxoplasma gondii, o Sarcociste e o Neospora. O que acontece? Os 3 estavam quase que 33% positivo para os animais incoordenados. Aí você começa, pera lá, o que tem nesse lugar que não tem nos outros? Cães e gatos. Tá? Porque o sarcociste, teoricamente... É o agente hospedeiro. Sim, será que ele é vetor, hospedeiro? O que ele é? Sim. Então, começa o seguinte, numa maneira geral, a gente aprende que o gambá, ele defeca em cima da ração, libera a forma infectante, o cavalo come aquilo, agora, como é que vai chegar no sistema nervoso? Ninguém sabe ainda. Mas chegou-se que é isso. Parece que, estatisticamente, existe... Esses animais têm uma alta correlação, correlação com a presença dos cães e gatos. No sarcociste, tem uma alta correlação com o gambá. Mas pera lá, aí vem uma pergunta que eu faço para vocês dois. Agora é minha vez de perguntar para vocês dois. A terra dessa região, se você tem de Pirajuí até Santos, isso sobe até o sul da Bahia e desce até o Rio Grande do Sul, numa faixa de 200 quilômetros do litoral brasileiro, esse solo horroroso, essa areia aqui. Onde tem essa areia, você tem a presença do sarcociste. Sim. Na minha região não tem sarcociste. Nunca teve e pelo jeito nunca vai ter. O que acontece? O solo é totalmente diferente. Regional por causa do solo. Problema Vamos lá. O que a gente conversou até agora? O microbioma intestinal. Esse aqui é ácido, o solo aqui é ácido. Se você não calcarear, não nasce nem tiririca. Sim. É extremamente... O que é comum? Ele é comum
Toda essa região que eu falei é região positiva de sarcociste, de bambeira. Sim. Essa região onde eu moro é negativo. Minha família cria cavalo Nunca vi. Nunca teve isso. Esse tipo. há 80 anos. Região há 80 anos cria cavalo. Ninguém sabe o que é isso. E tem outra coisa, que nem o rodococcus. Aqui tem rodococcus. Na minha região não tem rodococcus. Também. Eles andam junto. O que tem de comum essa característica? Ó, Você tem que estudar tudo. É. Ambiente, tudo. olha que coisa É o complexa. carrapato, né? O cavalo que vem de fora pra cá. Não existe isso lá, né? E acaba E levando. acaba matando. Se não fizer aqui uma... É a mesma gente, é o mesmo carrapato, é o mesmo... Por que é mais... Olha, o tétano em São Paulo, Sim. nessa região, essa região é velha. Aham. É muito velha. Sim, sim. O tétano aqui mata. O tétano entre até Bauru, Botucatu, ele fica naquela, pode matar ou não. Na minha região a gente consegue salvar. Não é o veterinário, não é. A cepa é mais virulenta aqui. Sim. Ela é mais antiga, mais agressiva. Lá é menos agressiva. Uhum. Então, quer dizer, tem um fenômeno ambiente. Isso não é difícil entender, né? Mas a gente ainda falta muito desfecho nessa história toda. A gente deu uma pincelada em... É muita coisa, né, doutor? O Existem, universo é por muito exemplo, grande. existem alguns livros de 2 volumes de 700, 800 páginas. Quer dizer, nós demos uma pinceladinha, umas coisinhas aqui, né? Que a gente procura, né? Mas o universo é gigantesco, Hoje, né? O seu livro, como que o senhor tem ele? O quê? Tem Digital? Eu Como tenho que é? digital, eu posso passar. Os É, três, nós os vamos três. deixar todos Todos, os... né? É, O a pessoal gente quiser deixa também. tudo entrar em contato. A Quiser gente ter o deixa livro, tudo. né? Quiser. Sim, Uhum. sim. Esses daí, esse de fora, ele vem com uma importadora. Uhum. Já traz aqui um preço de lá, porque se você importar, você vai ter que pagar a taxa Sim, de importação. sim, sim. Então ele Entendi. já traz o lote e você pega na importadora em São Paulo, que é a Uhum. Martins Fontes, né? Os demais você acha por aqui mesmo. Hoje o doutor está impresso. atuando na região de Araçatuba. Sim, a gente tudo. faz muita consultoria, principalmente em atleta. Tá, Mas o atleta é o tipo da coisa que a pessoa não vai te falar que me chamou, né? quietinho. Fica quieto. Essa é a agulhada que o cara não conta. Entendeu? Infelizmente você é o Essa sombra. dor, essa você, dor aí o cara não conta, Você né? é o agente sombra. Você entra escondido e sai sumido. Doutor, nós estamos... Até tivemos uma entrevista aqui com o doutor Joff, muito Sim, sim. boa também, o veterinário da região. E ele falou muito nos novos profissionais. Sim. O Brasil está com muitas faculdades, a gente Sim, sabe disso. sim. Só na nossa região são 7 ou 8. Ele até falou em números aí no universo Brasil. E os profissionais estão ficando cada vez mais complicados, entendeu? Sim. Fala um pouquinho pra gente dessa nova geração de veterinários. A minha maneira de ver, eu fico assim, muito desapontado. Uma coisa que eu estou deixando de fazer é palestra para graduação. Porque essa disciplina, esse universo que eu falei, ele não existe no mundo acadêmico. Já começa o primeiro problema. Não existe no mundo acadêmico. No Brasil, infelizmente. Lá né? fora, sim. Eu já bati, acho que umas 20 ou 30 portas e acho que me fecharam 60. Uhum. Pra nem conversar. Tá bom. Aí o que acontece? Lá fora existe, né? Aqui não existe. Então eu saí do Brasil para falar de uma coisa que eu faço fora do Brasil. Já começa por aí, porque aqui não existe. O mercado está altamente agressivo, né? Haja vista, por exemplo, um problema que hoje não se aceita cirurgia articular, qualquer que seja o cavalo, qualquer que seja a raça, que não seja uma artroscopia. Né? Se a gente for pensar em escolas no Brasil que fazem artroscopia, a gente conta no dedo. Já começa por aí. E esse aluno, ele pode às vezes até ver, mas ele jamais vai pôr a De mão. ver a fazer é muito longe. É longe. Muito longe. Longe. Aquilo custa, aquele pacote, hoje, ele custa em torno de 160 a 200 a 500, dependendo da quantidade. Aquilo é só um ponto. Se eu formei hoje, falo para vocês, eu vou trabalhar com cavalo, tá bom, supondo que eu seja razoavelmente, tenha capacidade, eu vou precisar de comprar no mínimo 3 aparelhos. Um raio-x, um endoscópio e um ultrassom. Esse pacote custa hoje R$500 mil. Essas 3 coisas. Nós estamos falando de carro, Não estamos tá falando para do resto qualquer das um, coisas. né? É verdade. E não quer dizer que eu vá ter cliente. E não quer dizer que eu tenha cliente que eles vão aceitar esse tipo de exame. Uhum. Isso não é garantia nenhuma. É. Então, o que acontece? Hoje você precisa fazer um treinamento e muito desses treinamentos são oferecidos na forma hoje de pós-graduação. Então está se crescendo em paralelo à instituição, né? Ainda as instituições estão crescendo em escala e paralelamente cursos de pós-graduação para vender esse pacote
a esse grupo que não tem acesso a uma residência, um curso de especialização e etc, etc. Então, a gente vê assim, o que vai acontecer daqui para diante? Olha, o mercado, ele é ingrato porque sobrevive quem faz. Ninguém sobrevive porque é bacana, ninguém sobrevive porque é amigo do fulano e nem ninguém sobrevive porque tem tudo isso. Você sobrevive porque se você souber resolver o problema, você vai ficar no mercado. Sim. Se você não consegue resolver o problema... Tá fora do jogo. Tá fora do jogo. Né? É pelo seu grau de profissionalismo. Só que é muito agressivo, né, Cláudio? Sim, O ambiente universitário, onde tudo é controlado, onde você tem os professores te cuidando, todo aquele engajamento. E assim, o João falou uma coisa que eu acho que o doutor vai... A faculdade hoje, ela ficou muito comercial, entendeu? Faltam laboratórios, não faltam? Assim, Realmente um comércio, Na verdade, né, Cláudio? Eu estava conversando até agora há pouco com uma pessoa que é coordenadora de um curso lá na minha cidade. Se você faz um curso de humanas, então, ciências sociais, contabilidade, economia, direito, o que ele precisa? Uma sala de aula e cadeira. Isso é excepcional. Para dono de escola, isso é fantástico. Sim. Sala de aula com cadeira, isso é fácil. Agora, e se eu precisar de um centro cirúrgico de cavalo? Hoje, um centro cirúrgico de cavalo, um orçamento básico de centro cirúrgico de cavalo, são 5 milhões. Básico. Então, você vê, de onde que vai tirar esses 5 milhões? É claro que ele tira da faculdade. É claro que é possível fazer isso. Mas é um investimento muito caro, que ele precisa botar gente que saiba mexer. Exatamente. Eu te dou uma Porsche, mas você é acostumado a andar de Brasília. Então, já falaram para mim que o grande problema dos hospitais veterinários está aí. O cara tem que manter aquilo funcionando 24 horas por dia, com equipe. Tem pessoas que saibam. Com equipe trabalhando, o custo vai lá em cima. Isso também é um grande problema. Teve uma faculdade que me pediu uma consultoria e eu fui lá. Ele falou... Vai lá falar com a coordenadora e vai lá ver o que dá para fazer. Pois não. Fui lá, conversei com a coordenadora e mostrou a estrutura, ver o que vocês sabem fazer, o que vocês não sabem fazer. Fiz um relatório escrito, assinado. Primeira coisa, você tem uma péssima equipe aqui. Não tem equipe, que é coisa extremamente difícil de formar. Pergunta para médico, médico sem equipe, o cara sai pelado. Não é nada, sim. Uma equipe. Quem opera hoje sem equipe peças, é horrível. Precisa trocar a equipe. Segunda coisa, não tem... o atendimento é só na parte da tarde. A partir das 2 horas. Vem cá, se o cavalo... se uma emergência cirúrgica... das cólicas à noite. Que hora que começa a cólica? Só se mudou, porque é depois das 6 feriado e final de semana. Tem cólica, tá horário, né? O cara vira o saco de ração, né? Acabou. Né? Principalmente de Natal. Véspera de Natal é a fila, né? E de Ano Novo é a fila. Terceiro, não tem gente habilitada. Não tem equipe, não tem condição por causa de horário, e não tem gente habilitada. E o resto? O resto, meu filho, daí pra baixo é só depreciação. Pô, dinheiro ali. Você não tem estrutura. Aí a talha do cara é mecânica. Meu, você induz o cavalo, é meia hora. O cara fica ali, nheque. Não, o efeito da troller, se não for um troller, cara, tem que... Né? Então, imagine você entrar. Você entra amanhã, aparece um caso, tem que abrir o barrigão do cara lá, uma equipe onde ninguém sabe o que fazer. Entendeu? Eu questionei, inclusive, a capacidade da anestesista. Qual que é a experiência da anestesista em caso grave desse aqui? Cirúrgico, né? Caso grave. Sim. Choque, animal em choque. Aquelas coisas. Difícil. Tem bomba de infusão? Fica lá pros cachorros. Tá, mas e aqui? Não tem que trazer pra cá. Tudo é difícil. Ou seja, um ambiente desse, você imagine se operar uma neurocirurgia na cabeça do cara num ambiente de SUS ali, do Chico, do Zé, que chega depois da sua. Rapaz, tomei muito ontem. Não dá. O que nos resta aí aos produtores pequenos do agro é a prevenção, né, doutor? O que fica, exatamente. Possível. Então, nesse pacote, terminando a sua pergunta, por exemplo, a pergunta para você. O que falta, às vezes, nós tivemos, assim, N ministros da cultura, ministros da educação, cada um vai lá, tem sua fórmula, uma fórmula mágica, a partir de agora vai dar tudo certo. E realmente não, o que falta é gente técnica, né? Nós temos um buraco muito grande ainda no Ministério da Agricultura,
para resolver. Tem muita roupa suja para lavar. Sim, sim. Né? Nós temos que resolver o problema da educação, porque o camarada que entra em faculdade, qualquer que seja a faculdade, ele entra, é um analfabeto funcional, porque ele vem sendo empurrado. Eu pergunto, finalizando, eu pergunto para você, se você entra no hospital com uma emergência, você, precisando de um atendimento médico, você optaria por uma pessoa que passou no vestibular ou por um cotista? Eu acho que é essa que é a pergunta. Sim, sim. Se todo mundo é a favor do cotista, então você pode ir nesse hospital, Sim. né? Eu não iria. Sim, sim, sim. Eu prefiro um farmacêutico velho vai perguntar, escuta, quando eu tô com uma dor aqui... Esse estudou, né? Tem mais experiência. Esse buscou, experiência. Você entendeu? Então, tem tudo. Como é que a gente Bagagem, corrige? bagagem. Como é que a gente corrige isso? Ou seja, tem que começar do zero. Tem que começar do zero, infelizmente, né? Não tem o plano B, né? Eu acho que esse é um pouco do que a gente queria falar, né? Doutor, e a finaliza ideia... pra gente aí, quer falar mais algum assunto? Eu vejo, pertinente? eu gostaria que as pessoas tivessem o conhecimento, o que é a medicina veterinária. A medicina veterinária não é o camarada que dá injeção em animal grande e cuida de pet. O médico veterinário, ele cuida de todo mundo. Por que eu fui médico veterinário? Queria ser? Porque eu queria cuidar das pessoas. E eu continuo cuidando das pessoas, porque esse animal chega para mim por uma pessoa, né? O cavalo não chega, tô com uma dor nas costas hoje terrível, rapaz, né? Então, o que acontece? Você vai resolver o problema em qualquer que seja a profissão, só tem um beneficiário, que é o ser humano. Qualquer que seja a profissão, né? Bela frase. E eu acho que isso é bacana quando você... Eu nunca vou esquecer uma capa de uma revista, Journal American Veterinary Medical Association. E nessa capa de revista, eu acho isso fantástico, até arrepia. Tem um camarada, uma família segurando uma lamparina e o veterinário lá nos Estados Unidos, dentro de é um desenho dentro de um galpão, que é o bar, que é o barracão, o celeiro, sim, puxando o bezerro de uma vaca. Quer dizer, como é que você faz a leitura daquela história toda? A importância daquela vaca para a família pequena que quer produzir leite e vender o leite. A importância, está toda a família ali segurando a lamparina. Torcendo para que ele dê certo. Tá certo, tirar o bezerro vivo, Sim. ou uma bezerra. Sim, sim, sim. Né? Acho que aquilo representa a minha profissão. Simbólico, né? Para mim aquilo é a coisa mais bonita do mundo. Né? Não entendo. Mais bonita. Eu já vi, por exemplo, a gente convive na Europa, eu trabalhava num lugar onde tinha um raio-x robótico. Você pegava um tablet, fazia assim, cé do cavalo. Mas, assim, eu falo, mas qual que é a graça disso? Eu acho essa visão do parto da vaca no celeiro a coisa mais, assim, bonita. Porque isso é 90% da nossa profissão, da realidade, né? Da realidade nossa, né? Da realidade. Não é... É claro que existe toda tecnologia. O que eu era quando eu formei, né? A única coisa que eu fazia quando eu formei era palpar. Eu trabalhava o Quercia tinha um programa de criação de supermula. Aí começou a importar os cavalos Percheron, lembra disso? Sim, sim. Para fazer o Super Bull. E eu era do programa. Então o que eu fazia? Palpava ego, sabia se estava para ovular ou não, porque punha o jumento, e o F, quer dizer, punha o cavalo, e o F1, F2 punha o jumento. Sim. Fazia Super Mula, ou Super Burro, né? E assim, aí chega uma hora e fala, mas é só isso? Profissão tem que ter mais coisa. Né? Profissão tem que ter mais coisa, né? Vai muito além disso. Foi essa inquietude toda que me fez mexer, né? Eu acho que o que me levou a fazer tudo isso, né? A gente tem amigo no mundo inteiro. Se precisar de um contato na China, eu tenho. Se precisar de um contato nos Estados Unidos, eu tenho vários. Se precisar de um contato na Europa, eu tenho vários. Publiquei meu trabalho agora, dia 16, terminou, 16 de março agora, terminou um simpósio que teve na Europa, eu enviei um trabalho, gostei você até me enviou, né? Até enviei para você, foi aquele trabalho, foi com o implante que a gente desenvolveu aqui e foi mostrado na Europa. Eu acho isso bacana, né? Porque era o cara ali da roça, né? Eu via a região asfaltar, toda a minha região ali, eu via asfaltar. Quando era moleque, andava com meu pai, né? Eu acho que isso tudo é da profissão, é da gente, né? Galera, vocês vão ter a oportunidade de continuar com esse papo maravilhoso. O doutor está abrindo esse espaço para a gente filtrar aí as perguntas, preparar, mandar tudo para ele. Ele se prontificou. Sim, o que puder, o que eu souber. É o tipo do assunto que a gente ficar conversando com essa sumidade aqui, a gente vai longe. Agradecer muito pelo seu
profissionalismo de vir aqui de tão longe prestar esses Eu esclarecimentos gosto, para a Cláudio, gente. eu gosto. Que eu puder, assim, falar de profissão e uma coisa que eu não admito que ninguém fale mal da minha profissão. Sim. Sabe? Eu não Médico admito. veterinário O por que amor, você por fez, amor. se a pessoa fala assim, mas profissão não sei o quê, o que você fez para melhorar? Primeira coisa, você faz isso. Você fez o que pra melhorar? Se você é sentado e falando mal, não, então não conversa, não é papo nem não. E você tem o direito de escolher fazer Sim. aquilo ou não, né? Exatamente. A partir do momento que Ninguém você pôs o escolheu- dedo no seu nariz e te Exato. obrigou, né? Obrigou, né? Exatamente, isso aí. Então você fez. Agora Parabéns, você... doutor. Parabéns. Acho que é Isso aí isso. A realmente, gente né? agradece a sua presença. Muito obrigado por vir de tão longe. Imagine, pra Né? mim é E uma a gente honra. está muito feliz de ter recebido aqui a sua presença. E continuar com esse trabalho, Continuar né? com esse Exatamente. trabalho, vamos O doutor continuar vai voltar informando. mais vezes, com Mais certeza. vezes, né? Eu Quando a espero. gente for lá para a região, nós vamos Vamos lá visitá-lo. visitar. Vamos com tomar uma certeza. gelada. Com E lá só certeza. dá pra tomar uma gelada. obrigado Obrigado pelo pelo convite. convite. Obrigado pelo convite. Valeu. É isso, pessoal. Ficamos por aqui com mais uma edição das Histórias do Agro. Aguardamos você no nosso próximo encontro, não é isso, Claudinho? É isso aí. Um abraço, fiquem com Deus. Um Até abraço lá. para todo mundo.